Hoje eu queria falar uma coisa sobre o meu processo de formação, não enquanto ah, coisas que eu estudei ou coisas que eu tomei contato, mas sim com algo que se revelou para mim como um processo muito difícil de ser desenvolvido, que é o processo de tomar contato e consciência do outro, né? E aí, para representar essa ideia, esse assunto que eu quero trabalhar hoje, eu vou falar desse livro aqui, A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão, que é um livro que eu li apenas uma vez, mas para mim ele foi bem impactante, porque foi bem representativo em relação à jornada que eu estava passando no momento, que eu tinha passado, me esclareceu uma série de coisas. E claro, como sempre, Gustavo Corsão é um excelente escritor, escreve muito bem, é sempre um deleite ler os seus livros, ver as suas construções de frases e ver como ele desenvolve cada tema, né? E muitas vezes as abordagens inesperadas que sempre são elementos que ajudam muito, né? Como diz Suassuna, o gênio ele nunca tem um gosto médio, ele sempre vai por uma... Ele pode até ter um gosto esquisito, né? Que você parece olhar assim, o que abordagem, mas nada a ver, né? Mas ele vai sempre trazer uma perspectiva diferenciada para poder explicar as suas ideias, o seu ponto de vista. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é justamente sobre esse ponto do livro, A Descoberta do Outro. Eu vou deixar aqui como recomendação, né, que leiam esse livro, é excelente, muito bom. E o que é que ele vai trazer, né, nesse livro? Ele vai trazer primeiro uma espécie de autobiografia, tratando de alguns pontos específicos em que ele vai tomar o contato com outra coisa que não é a técnica, né? Inclusive depois ele vai escrever sobre as fronteiras da técnica, um outro livro que eu costumo indicar aqui no canal. São livros que são bem reflexivos, são bem filosóficos. Eu acho, né, simples, né, direto ao ponto. Talvez alguns podem achar mais difícil, né, porque tem algumas palavras diferentes, uma coisa assim, mas não acho que seja algo de outro mundo, não. Mas claro, tem que ter uma certa familiaridade filosófica também, não é tão óbvio assim. Ok, mas o que é que eu tô querendo trazer aqui, né? Já enrolei. É justamente o contato com o outro. Para mim sempre foi um ponto de grande dificuldade, né? Enfim, isso desde de criança, né? Sempre tive algumas limitações nesse sentido. Nunca cheguei a ser diagnosticado com nada em relação a isso, né? Nenhum tipo de transtorno ou algo assim do tipo. Mas também nunca fiz um teste verdadeiro, né? Mas o fato é que eu sei que eu não sou o único, né, nessa parte artística, nessa parte filosófica, nessa parte dos estudos, que tem essa dificuldade, quase que uma misantropia, né, vamos dizer assim. E eu tô aqui não para falar disso, né, não dessa solidão, que é um processo que a gente precisa aprender não só a lidar nos estudos, né, nas artes, mas também a vencer o nosso ímpeto de querer ficar isolado todo momento, né? Porque somos seres sociais, como diria Aristóteles, e não faz bem que nós fiquemos sempre isolados no canto estudando, tá? Então é isso. Tá. Como, como eu comecei a trabalhar isso? Para mim, o primeiro ponto, o primeiro assunto que chegou até mim, que me trouxe esse contraste em relação ao que é o outro, que sou eu, foi os temperamentos, que fala muito dessa natureza que é inerente ao ser humano, dessa natureza que está lá desde o seu nascimento. Então, na própria constituição física, você vai percebendo alguns detalhes que fazem com que aquela pessoa se incline para um temperamento ou outro. Não que a constituição corporal determine isso, ela apenas é um indício. Eu não vou falar aqui de temperamentos nesse vídeo, né, especificamente, mas eu quero dizer o seguinte: os temperamentos eles têm uma abordagem muito prática e você percebe os padrões e você vai trabalhando com eles a partir disso. Isso fez com que ao longo do tempo eu ficasse meio bitolado assim,
classificando as pessoas. Ah, essa é assim porque ela é melancólica. Ah, essa pessoa aqui é meio fleumática, não sei o que. Essa aqui é sanguínea, né? Foi uma diversão que me deu. E eu sempre tive essa coisa meio de gostar de decifrar, né? Essas naturezas, né? Encontrar a resposta. Trabalhar essa faculdade intuitiva, né? De olhar, pegar com os sentidos e, pô, é isso. Sempre gostei disso, né? Isso é um traço marcante, assim, acho que de artista para a vida, isso sempre se marcou bem. Então, assim, como eu vivo na Bahia, em Salvador, as pessoas têm aqui um temperamento muito expansivo, né, muito alegre, que é algo que sempre me incomodou, né, sendo bem sincero, porque eu sempre fui uma pessoa mais retraída, mais introspectiva, mais reflexiva, nunca fui tanto assim de conversar, né? Eu comecei a falar mais quando eu comecei a ter interesse de falar sobre temas de filosofia, né? Sobre temas que eu gosto, né? Temas que eu domino. Então, na verdade, a minha fala, ela é, antes de mais nada, um interesse, um impulso pelo ensino, né? Então, esse processo de entender que, eu sou melancólico, eu tenho esse temperamento e eu sou muito diferente da maioria que me rodeia, né? Esse processo foi muito importante para mim, muito importante, porque me fez entender que eu não precisava para crescer, né, espiritualmente, crescer em nível de consciência, filosoficamente, eu não precisava ser como aqueles que estavam ao meu redor, né? Então, há coisas que devemos resolver, que devemos superar, como eu falei, o exemplo da solidão. Mas há coisas em que nós não precisamos fazer nada, simplesmente elas são o que são, né? Então, se a pessoa vai ter uma abordagem ou uma visão da vida que é mais reflexiva, que é mais introspectiva, ela precisa aprender as consequências disso e como lidar com isso, né? E não querer se comparar com outra pessoa nesse sentido. É claro que o temperamento ele nunca é um elemento inerente ou que seja indissociável da sua alma. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: o temperamento não é uma expressão do espírito, não é uma expressão do ser, não é uma expressão do nosso eu superior, né? Daquele da nossa identidade, tá? Ele é uma expressão basal, né? Expressão assim básica, né? De chão, né? Da nossa personalidade, tá? E a nossa personalidade ela vai se construir em cima desse temperamento, tá? E depois com o desenvolvimento, né? E o estabelecimento da moral, o estabelecimento da inteligência, da razão, vamos construindo o caráter, né? O caráter que vem de Jarato e está relacionado com forma, com molde, ou seja, o caráter é o próprio molde, a própria forma que a nossa personalidade toma através das nossas ações, através da nossa disciplina, do nosso dia a dia, tá? Então o caráter ele tem essa conotação ou essa inclinação para aquilo que nós construímos. Enquanto o temperamento ele é inato, já nascemos com ele, tá? E claro, esses elementos vão juntos constituir a personalidade, que vai ser o veículo que usamos para expressar os nossos elementos mais superiores, né? Mais elevados, mais belos, né? Inclusive, falando de beleza, te convido já para conhecer o meu clube do livro, que vai ficar aqui na descrição o link, caso você queira conhecer e participar das leituras, tá? Estamos lendo agora As Enéadas de Plotino, um livro muito profundo, muito esclarecedor sobre a beleza. Não é bem um livro, na verdade é um artigo, né? E o link está na descrição, tá bom? Então, falando agora do livro, né? Gustavo Corsão ele vai narrar como é que posso dizer? Uma situação, né? Uma situação onde já depois, né, quando a sua esposa falece, né, e ele se vê assim mais solitário, né?
ele vai para um exame de rotina e nesse exame ele começa a ver umas manchas escuras no seu pulmão, né? Então, e o médico ele fica muito preocupado porque ele não sabe, não muito preocupado não, mas ele faz uma cara de que não faz a menor ideia do que seja aquilo, né? E aí meio que como se fosse, ele sente um pouco essa indiferença, né, do médico, que simplesmente passa uns exames lá e bom, é isso aí. E dá aquela sensação de que, bom, talvez você morra logo, né? Aí ele sai extremamente consternado, extremamente preocupado com isso, desse consultório. E ele vai andando na rua e se esbarra com a senhora, né? E nesse momento, ele descreve com riqueza de detalhes nesse momento, e depois ele sai andando e tudo, e ele percebe naquele momento, enfim, naquele instante, que ele saiu de si, e ele não estava mais preocupado consigo mesmo, mas sim com o outro. E aí o livro narra um pouco essa trajetória do Corsão na descoberta do outro, e por isso tem esse título. Esse é um livro autobiográfico dele, ele vai contando uma série de coisas, né, uma série de elementos que ele vai passando, né, muito engraçados alguns, profundos outros, né, e todos eles muito cheios de uma boa narrativa, né. E o Corsão ele vai contando sobre o seu contato com os barômetros. São instrumentos de medição de pressão atmosférica. E ele diz que grande parte da sua vida, né, uns 20 anos, se eu não me engano, ele passa a maior parte das horas do seu dia em contato com esses sistemas de medição, né? E aí, depois que a sua esposa falece, né, ele tem um momento de mais introspecção, de reflexão sobre isso. Aí ele volta à cidade, faz esses exames, tem essa situação com a senhora, e depois de um tempo, né, depois de uma semana, 2 semanas, não me lembro agora, ele volta para o resultado dos exames e não tinha nada demais, né? Só que ele já tinha sido despertado naquele momento. E é um momento importante, né, na construção do nosso caráter, da nossa personalidade, o contato com a morte. Não explicitamente a morte de que, bom, morreu alguém na família, pode ser, mas com essa percepção de que vou morrer, né? Isso é um elemento próprio, né, na construção do nosso caráter, da nossa personalidade, mas é também um elemento que constitui a mitologia de várias civilizações. E uma delas que eu me lembro agora é justamente a de Buda, o Siddhartha Gautama, que se depara com a velhice, a doença e a morte no seu passeio, né? Ele faz um passeio pela cidade. Enfim, não é um assunto para agora. Mas a morte, ela tem como elemento, não vou dizer principal, mas como elemento forte, de grande apelo, justamente a tomada de consciência. Então, perceber, ter a clareza de que vamos morrer, isso faz a diferença na construção da nossa consciência enquanto indivíduo, da nossa consciência enquanto seres humanos que estão buscando algo que não seja apenas trabalhar e pagar as contas, né? Não que tenha nada de errado com isso, pelo contrário, né? Pague suas contas, trabalhe, mas a vida não é simplesmente viver num sistema, né? No que o pessoal gosta de chamar de corrida de ratos e tal. Mas sim, ela está inserida, né, esse esquema todo que foi construído está inserido dentro de uma que eu posso dizer, uma vida maior, né, uma matriz maior, tá? Então, o processo de descoberta do outro, ele faz parte de um mistério da vida.
porque nós podemos estudar muito, 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 muito e aprender muito, 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 muito sobre o ser humano em geral, o ser humano enquanto uma ideia abstrata, certo? E vamos aprendendo muito com a nossa própria experiência, né? À medida que vamos estudando, vamos tendo experiências, vamos percebendo que aquilo que nós estudamos enquanto um conceito isolado realmente faz total coerência dentro de nós. Porém, quando vamos tomar contato com o outro, essas definições elas são sempre insuficientes. São insuficientes porque elas necessitam de uma comunicação com o outro. Eu não posso desenvolver um julgamento do próximo sem que eu disponha das palavras do próximo. Então, é como se existisse uma zona, né? Existissem duas pessoas, dois pontos. Cada um deles eles tem um raio, assim, uma circunferência que se projeta. E nessa circunferência que se projeta vamos dizer assim, o limite da minha consciência. Onde termina o limite da minha consciência, automaticamente começa o limite do outro. E há uma zona em que que isso se interconecta, que há essa intersecção. Mas nesse momento de intersecção, isso vai se dar através da construção de uma intimidade, da construção de um diálogo, da construção de uma clareza, né, do que vem da outra pessoa que precisa ser transmitido por ela ou criado através de uma vivência. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: eu não posso nunca pegar conceitos que eu estudei em um livro e elementos que acontecem na minha própria vida e aplicá-los de forma indiscriminada no outro, sem ter dele a sua voz, o seu momento de poder se colocar. Então a descoberta do outro, ela passa por uma necessidade de ouvir o outro. Ela passa por uma necessidade de querer estar com o outro, de convivência com o outro. E, para mim, é o ponto mais difícil de se desenvolver, porque é necessário que os dois ou mais cresçam juntos. Eu não posso crescer e querer estar em comunhão com o outro se o outro não vem junto, né? É uma questão, uma necessidade. Isso já vai colocar, por exemplo, Aristóteles, quando ele fala da amizade, que a amizade ela tem que estar no mesmo nível, né? Se você cresce, o outro tem que crescer também. Do contrário, deixa de ser uma amizade. Vai ser uma outra coisa. Eu posso ser o professor, eu posso ser o mestre, eu posso ser alguma outra coisa. Mas se o nível distancia muito, eu já não tenho como estabelecer uma amizade, porque não há pontos de vista em comum. E a amizade, ela se trata de pontos de vista em comum. Pontos de vista, né? Enfim, em comum e que busca algo elevado. Essa é a verdadeira amizade para Aristóteles. A amizade de companheirismo para ócio, para bebida, enfim, para preguiça. Isso não, segundo Aristóteles, não é amizade. Então, para se construir essa descoberta do outro, é necessário primeiro se descobrir e estar aberto ao que o outro tem para colocar. Porque ainda que estejamos, vamos dizer assim, em níveis de interesse semelhantes, né? Em níveis de interesse que busquem coisas que se aproximam da nossa identidade, eu tenho sempre pontos de vista diferentes. A visão de um artista, de um artista, para a visão de um cientista, é sempre muito diferente. Muito diferente, se não em conceitos gerais, muito diferente na forma de abordar um assunto, tá? Na forma de tratá-lo.
na forma de superar os seus problemas. E assim para qualquer outra atividade que se exerça. Então, para que eu possa descobrir o outro, né, eu preciso compreender um pouco que seja das suas motivações e do que leva a agir daquela forma, né? Porque ainda que esteja certa as duas visões, né? Que estejam certas as duas visões, elas são diferentes, porque tem abordagens diferentes. São diferentes no detalhe, são diferentes na vivência diária. Não são diferentes talvez na sua finalidade, tá? E por isso, né, os deuses gregos, eles representam muitas coisas, porque estão falando de certa forma disso, de elementos diferentes que chegam no mesmo ponto, que buscam o mesmo ponto, tá? Então, fica aí vamos dizer assim, um aviso, né, recomendação desse livro, tá? Eu não cheguei a reler, né? Tô muito interessado em relê-lo, né? Engraçado, o Gustavo Corsão, eu achei que quando eu comprei, eu comprei os livros só pra ticar na lista assim, porque eu achei que ia ser importante conhecer, né? Mas sempre um prazer lê-lo, né? Sempre um prazer estar em contato com seus escritos, com suas reflexões, que são muitas vezes próximas a vários pensadores mais clássicos, mais antigos. E acho muito curioso essa capacidade que ele tem de sintetizar esses elementos, né? Eu acho muito profundo os seus pensamentos. Fica então aí a recomendação do livro, a recomendação de se posicionar na vida, né? Dessa forma querer descobrir o outro, descobrir o seu temperamento, né? Se investigar sobre isso. E caso vocês queiram mais vídeos sobre esse tema específico, deixa aqui embaixo que eu vou dar uma vasculhada nos meus livros para ver o que posso trazer mais sobre isso, tá bem? Vamos ficando por aqui, até a próxima, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até mais.